Karl Denk, o monstro esquecido. Desde a Inquisição Espanhola até os tiroteios em massa nos dias de hoje, a história está repleta de pessoas violentas, fazendo coisas abomináveis que nós simplesmente não podemos imaginar como essas ações são realizadas por seres humanos. Entre esses seres humanos está um serial killer, tão obscurecido pelas lentes da história que ele é quase um fantasma. Pouco se sabe sobre Karl Denk, uma figura sombria envolta em mistério. Para se ter uma ideia, não se sabe muito sobre os seus assassinatos, sobre os eventos em sua casa de horrores, as suas motivações ou o método que usava para matar suas vítimas. Mas estamos cientes de que esse homem brutal matou e canibalizou dezenas de viajantes e vagabundos no início do século XX. Talvez essa falta de fatos concretos seja o motivo pelo qual Denk tenha sido banido para o segundo plano da história. Embora seus crimes mereçam um exame mais minucioso, pouco se sabe de fato sobre ele. Mas, com base nas informações que temos, vamos conhecer um dos serial killers mais bizarros da história. Karl Denk é considerado um dos primeiros, se não o primeiro serial killer da era moderna. A infância. Seus anos de infância são particularmente sombrios, não no sentido de homicídio e derramamento de sangue, mas pela falta do que realmente sabemos sobre a juventude dele. O que sabemos é que Denk nasceu em 1860 no Reino da Prússia, que hoje faz parte da Polônia, e morou em uma pequena cidade alemã chamada Münsterberg. A família de Denk possuía sua própria fazenda e eles eram relativamente bem-sucedidos financeiramente. Problemas comportamentais. Muitos serial killers exibem problemas comportamentais fortes em tenra idade, geralmente começando na puberdade. Mas no caso de Karl Denk, não sabemos ao certo. Alguns relatórios apontam que ele era conhecido pelo seu jeito educado de falar e tratar as pessoas da comunidade, mas também era tido como uma criança problemática. Aos 12 anos, ele fugiu de casa. Não se sabe os motivos que o levaram a isso, mas algumas fontes apontam que foi devido ao seu pai ser muito severo e agressivo. Geralmente, assassinos em série praticam crueldades com animais durante a juventude. Este fator indica uma probabilidade à violência na vida adulta, segundo alguns estudos. Mas, para ser justo, há debates sobre a validade desta teoria até hoje. Se for verdade, no entanto, as crianças e adolescentes que possuem estes traços têm uma probabilidade muito maior de se tornarem adultos violentos. Nessa idade, podem surgir problemas comportamentais graves que podem levar a uma leve psicopatia. No entanto, não há nenhuma afirmação de que ele tenha tido tais práticas na juventude. Na verdade, Denk era um garoto tímido e tinha apenas problemas comportamentais comuns à sua idade, o que hoje chamamos de hiperatividade. Mas não se sabe se isso pode ter o levado a fugir de casa. Natureza. Depois que Denk saiu de casa, ele se tornou aprendiz de jardineiro e começou a fazer paisagismo e ganhar alguns trocados que davam apenas para se alimentar. Mas a sua vida mudou. Quando ele tinha 25 anos, o seu pai morreu e lhe deixou uma parte da antiga fazenda como herança. Denk tentou cultivar, mas ele era um fracasso na agricultura. Então, ele vendeu seu terreno e comprou uma casa na pequena cidade de Münsterberg. Lá, ele morava e disponibilizava alguns quartos para alugar. Nesta casa, dizem que ele começou a matar, desmembrar e a comer pedaços de suas vítimas. No entanto, Denk vivia em uma pequena cidade com uma população de 8.000 habitantes. Dificilmente ele passaria despercebido se atacasse alguém da comunidade. Isso explica os motivos dele ter disponibilizado a sua casa para viajantes passarem a noite. Infelizmente, este é um ponto controverso. Em muitas traduções do alemão, diz que ele apenas deixava que alguns viajantes de passagem pela cidade ou sem tetos dormissem em sua casa em noites frias.
enquanto algumas fontes em inglês sugerem que ele realmente alugava os quartos da sua casa como uma espécie de pousada. Isso tornou o lugar perfeito para uma infinidade de ações, inclusive matar. Papai Denk. Karl Denk era bem quisto na cidade. Inclusive, alguns cidadãos referiam-se a ele como Vater Denk, que em uma tradução literal seria algo como Papai Denk, apelido que sugere que ele era uma figura paterna e amigável. Isso porque, além de ser muito hospitaleiro, ele permitia que estranhos e sem-tetos ficassem em sua casa, muitas vezes de graça. Ele era conhecido como um homem muito bom e generoso, acima de qualquer suspeita. Dizem que ele fazia isso por razões profundamente religiosas, o que torna seus assassinatos muito mais perturbadores. Mas os tons religiosos não param por aí. Denk era um membro extremamente ativo da igreja local e até tocava órgão nas missas. Embora os detalhes sejam escassos, a primeira vítima de Denk foi muito provavelmente Emma Sander, uma jovem de 25 anos que foi morta em 1909. No entanto, isso só foi constatado 15 anos após a morte de Denk. E se for verdade, ele desfrutou de uma onda de matança que durou cerca de 15 anos, com pelo menos 40 mortes prováveis, até ser preso em 1924. Um dos aspectos peculiares no caso de Denk é que ele era tanto um assassino brutal quanto um benfeitor das suas vítimas. Raramente, psicopatas, assassinos ou canibais depravados cuidam de suas vítimas e depois as matam. A maioria dos assassinos em série parece ter um complexo e matam metodicamente as pessoas que se encaixam em certo perfil que os desagradam. Mas Denk era diferente. Embora ninguém saiba sobre qualquer influência externa que tenha levado Denk a cometer uma onda de assassinatos que chocaram a pequena cidade, algo dentro dele definitivamente acordou em certo momento. Sua história parece transitar de um homem relaxado, alegre e amigável para um conto de assassinato e canibalismo. As fontes são escassas sobre o assunto e ninguém parece ter a menor ideia do porquê este simpático homem mudou completamente de personalidade e se tornou um monstro macabro. Alguns sugeriram uma teoria de dupla personalidade. Exteriormente, para a sociedade e na maior parte do tempo, ele era gentil, compassivo e carinhoso. Ele gostava, inclusive, de levar a cruz durante os cortejos e cultos da igreja. Então, de repente, ele se transformaria em um monstro aterrorizante, escuro e agressivo por trás das portas fechadas de sua residência. No entanto, sem material para analisar criticamente o caso, ninguém sabe ao certo quais eram as suas motivações. O início do fim. A última tentativa de homicídio de Denk ocorreu em uma tarde de domingo, no dia 21 de dezembro de 1924. Naquele dia, por volta das 13 horas, um homem cambaleante e coberto de sangue andou pelas ruas da pequena cidade em direção à delegacia local. Ele estava visivelmente apavorado e disse aos policiais que Karl Denk tentou matá-lo com um machado. Os policiais não acreditaram imediatamente no homem. Ele era Vincent Oliver, um vagabundo, conhecido no vilarejo por estar sempre bêbado e praticar pequenos furtos, enquanto seu suposto agressor seria Karl Denk, que tinha uma reputação perfeita entre os habitantes da pequena cidade de Münsterberg, onde todos se conheciam. No entanto, um médico foi chamado para examinar o homem, que estava com um corte profundo em sua cabeça. O médico confirmou que Oliver deve ter sido ferido com uma ferramenta de corte pesado, provavelmente um machado. Logo após, uma testemunha afirmou ter ouvido gritos de socorro vindo da casa de Denk naquela tarde. Os policiais então resolveram investigar. Ao chegarem no local, os policiais perguntaram a Denk sobre a acusação e, sem mais delongas, ele afirmou ter atacado o homem. Denk foi preso imediatamente e levado sob custódia, apesar de alegar que ele estava apenas defendendo a sua propriedade de um ladrão. Poucas horas depois de ser preso, o corpo de Denk foi encontrado sem vida na cela da delegacia de polícia. O cidadão de bem
e respeitado pela comunidade, enforcou-se usando um lençol. Algumas fontes apontam que, na verdade, ele se enforcou usando o próprio suspensório. A Casa dos Horrores. A polícia investigou a casa de Denk e descobriu uma verdadeira casa de horrores. Os policiais encontraram carne humana, um galpão com ossos humanos e parte de corpos mutilados, e até um barril de madeira com uma mistura de água e sal para descartar os cadáveres. A polícia encontrou cadarços feitos de pele das vítimas do canibal. Os policiais também descobriram cintos, suspensórios e uma infinidade de outros itens criados a partir da carne e pele humana. Anos mais tarde, testes de DNA em alguns itens preservados confirmaram que estes eram realmente feitos de pele e carne humana. A polícia ainda encontrou mais de 300 tipos de ossos diferentes, pertencentes à coxa, costelas, ossos do pé, tornozelos e braços de vítimas diferentes, mas nem todos puderam ser examinados a fundo, o que nos leva a pensar que Denk matou muito e durante muito tempo. Todos os ossos, com exceção de alguns, eram muito leves, porosos e sem gordura, o que sugere que ele raspava toda a carne dos ossos e os colocava em uma mistura de água e sal para dissolver toda a gordura. Mas Denk não era um canibal comum. Ele cozinhava suas vítimas, comia e depois oferecia alguns pedaços de carne aos seus vizinhos e amigos. Ele até vendia esta carne para alguns habitantes da pequena cidade, dizendo ser carne de porco. Na verdade, era carne humana, mas ninguém nunca notou. Dizem que Denk oferecia carne de suas vítimas anteriores para os novos hóspedes de sua casa, que mais tarde seriam mortos, mutilados, comidos e oferecidos para os próximos infelizes que entrassem pela porta de seu estabelecimento. Por fim, como Denk se matou na prisão no dia da sua captura, isso deixou historiadores sem poderem dar maiores explicações sobre os seus atos, e a polícia sem as motivações dos seus crimes.